Olá, começamos mais um programa que discute inovação e hoje nós temos como convidado especial o Norberto Ortigara, que é secretário de Agricultura do Paraná. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos, na época que eu estava concebendo o Sistema Meteorológico do Paraná, o CIMEPAR, ele era conselheiro do CIMEPAR. E, Norberto, você poderia dar a sua evolução profissional, por favor? Olá, Marcos Pessoa, competente profissional, e uma chamada inteligente aí, Marcos de Inovação, né? Nada a ver, tá? Parabéns pela sacada positiva aí. Bom, eu sou filho de agricultores, pequenos agricultores familiares, cabo de enxada, roça, fiz colégio agrícola, me formei em economia em Curitiba, ingressei no Estado em 1978 como pesquisador de campo, sempre na área de economia rural, essas questões ligadas à safra, preço, custo, enfim, logística, as coisas relevantes do funcionamento da economia rural. Depois eu fui evoluindo, virei gerente de mercado, gerente de produto, coordenador de área, diretor do Departamento de Economia Rural do DERAL por 3 vezes, fui diretor-geral da Agricultura do Paraná da SEAB por 2 vezes e me tornei, depois disso, a única saída desse setor aqui foi para gerenciar a Secretaria Municipal de Abastecimento de Curitiba de 2005 a 2010, onde fizemos, modéstia à parte, um trabalho muito importante em equipe, e desde janeiro de 2011 eu sou secretário de Estado da Agricultura do Paraná, com muito orgulho, exceto por uma parada do dia 5 de abril até o dia 31 de dezembro de 2018, quando eu me afastei para pleitear uma possível vice-governadoria do Estado do Paraná no processo que levou o Ratinho Júnior a ser governador. O Norberto não falou, mas ele é uma das pessoas que mais entende de agricultura no Brasil. Vamos à primeira pergunta. Norberto, historicamente, como se deu a evolução na agricultura e quais as revoluções tecnológicas que tivemos no mundo todo? Bom, Marcos, assim, é um tema abrangente, cabe um livro, vamos tentar sintetizar aqui, né? Há mais de 10 mil anos, muito mais do que isso, né? Os povos passaram a se fixar quando inventaram o jeito de produzir comida. E durante muito tempo com instrumentos muito rudimentares, o que, obviamente, de cara não permite que tenhamos, assim, uma possibilidade de cultivar grandes áreas, grandes extensões. Então, todo mundo acabou produzindo um pouquinho, fazia troca com outros. Mas lá no século XIX, 1800 e pouco, né, alguns maluquinhos, eles inventaram as primeiras máquinas a vapor, e que depois, mais tarde, viraram máquinas a combustão, e isso se chamou a primeira revolução agrícola do mundo, que é a chamada introdução da mecanização, em que houve possibilidade pura e simples de aumentar a escala de produção. Ou seja, o concurso de máquinas, o uso de máquinas agrícolas aumentou a eficiência do trabalho, por óbvio, e permitiu que cada cidadão, cada agricultor, pudesse fazer o aumento do tamanho das áreas que cultivava, porque já não precisava tanto da força bruta, né? Isso durou muito tempo, né? Muito tempo mesmo. O Brasil mesmo passou até metade do século passado nesse jeito de fazer. Nós tínhamos grandes extensões, por exemplo, de café no Paraná. O Paraná era um mar de café, depois um mar de algodão, grande parte tudo com tração animal, com equipamentos mais simples, colheita manual, processamento manual, uso de equipamentos, máquinas rudimentares de debulhar milho, para debulhar feijão, bater o trigo, arroz, etc. Isso, nós trabalhamos muito nesse sistema de colonato por muito tempo em áreas pequenas.
A fome veio, bateu no mundo, começou a dizimar populações, e teve algumas pessoas importantes, um deles foi o Prêmio Nobel da Paz, inclusive, né, quando ele conseguiu articular, junto com cientistas outros, né, isso já no pós-guerra, Marcos, uma ideia de combinar mecanização com fertilização, ou seja, o uso de fertilizantes químicos na forma de nitrogênio, fósforo, potássio, na forma do uso de pesticidas, moléculas químicas para controlar pragas e doenças, no uso do próprio melhoramento genético ainda rudimentar, porque não se dominava as duas fazinhas, as duas hélices do DNA. Enfim, houve um avanço importante. E isso, então, que a gente chama de Revolução Verde. Aumentou fantasticamente a produtividade do trabalho, a produtividade das espécies cultivadas, e isso permitiu matar a fome, né? Não é à toa que o cara foi o Prêmio Nobel da Paz, porque ele conseguiu mudar a realidade da Índia, por exemplo, com trigos, etc, etc. Bom, isso continuou por muito tempo assim, a gente fez muita burrada com a intensificação da mecanização, especialmente aqui no Paraná, que tem um pedaço dele que tem os melhores solos do mundo, que é uma diagonal que vai de Cambará até Foz do Iguaçu, que tem o lado do solo. Nós tivemos muita erosão, muita perda de patrimônio, enfim. Aumentamos consistentemente a produção pela Revolução Verde, mas nós acabamos perdendo patrimônio, provocando erosão, perdendo eficiência. E isso durou mais ou menos até o começo deste século, quando o Brasil timidamente passou, escondido, a usar, por exemplo, organismos geneticamente modificados a partir de 2003, depois 2005, 2006, 2007, foi ganhando consistência, e de tal sorte que as coisas como ciência, como forma de produzir, evoluíram muito consistentemente. E nós nos encontramos no meio daquela que pode ser chamada, definida como a terceira grande revolução agrícola da nossa história. E ela não tem um nome ainda, sabe, Marcos, e quem nos assiste, porque ela é uma combinação de várias ferramentas. A primeira ferramenta que a gente fala é a biotecnologia, digamos assim, né? Que é o uso eficiente de organismos naturais para o controle de pragas, doenças, para melhorar a própria eficiência dos solos, da água, das plantas, etc. Então, nós temos aí o que a gente chama assim vulgarmente, né? Bicho controlando bicho, tá? Bactérias, fungos, vírus, biopesticidas, vespas e outros insetos trabalhando a favor, substituindo a agressão excessiva de algumas moléculas e melhorando o próprio desempenho. Então, biotecnologia, a gente conseguiu avançar, e não é à toa que neste 2020, mesmo em pandemia, empresas grandiosas de base mundial aplicam zilhões de euros, né, para buscar o desenvolvimento aí de biopesticidas, bioinseticidas, né, que possam tornar mais sustentável o modelo de produzir comida. A segunda perninha é a genética ou genômica, né? E que permitiu, pelo domínio do DNA, a gente encurtar prazos. Se antes eu levava 10, 12 anos para gerar ou mais, para gerar uma nova cultivar de feijão, de milho, de soja, mais resistente à praga, à doença, mais tolerante à seca, enfim, mais resistente a adversidades, ou mais produtiva, ou com atributos nutricionais melhores, hoje, com o domínio do DNA por completo, a gente tem esses prazos muito curtos, e a substituição de cultivares mais eficientes tornam a agricultura mais rentável, mais sustentável, mais eficiente. Você sabe que, além dos OGMs, que são os organismos geneticamente modificados, né, com a introdução de gêneros diferentes na planta para certos atributos, nós temos aí o que se chama de CRISPR, né, que é, na verdade, assim, usar o enzima para cortar e colar, né? Corta o pedaço que você não quer no DNA, introduz a parte, o atributo que você quer, e isso encurta os tempos de forma sistemática. E olha,
Nós temos aqui no Paraná universidades, centros de pesquisa, bioparques que estão fazendo isso de forma com maestria, né, com máquinas de primeiro mundo, assim, em ambientes científicos muito bem elaborados. Nós mesmos, na pesquisa do Paraná, no IAPAR, que trabalha em rede, temos muito investimento nessa área. Bom, essa é a segunda perninha, né? Então, vamos lá, biotecnologia, o uso de organismos naturais, a segunda, a nova genética, ou a genômica, o encurtamento de prazo, o CRISPR, etc., que são métodos ultramodernos, e a terceira é a digitalização dos processos, né? Vamos lá, e que nada mais é do que a busca do refinamento da agricultura de precisão. Para quem não sabe o que é agricultura de precisão, é cultivar cada metro quadrado, cada planta, segundo os seus requerimentos, e não segundo uma regra geral, que eu faço um tratamento uniforme de uma lavoura, de 1 hectare, 1 alqueire, 100 alqueires, do mesmo jeito. Então, eu meço as deficiências de solo, verifico por leitura as deficiências das plantas e ajo pontualmente. No futuro muito próximo, a gente vai ter avanços fantásticos aí, cada pedacinho de chão sendo tratado, cada planta sendo tratada de per si. E a quarta perninha, doutor Marcos Pessoa, é a nova mecanização. E aqui o mundo se abre, o mundo é fantástico, né? Eu queria fazer agricultura só daqui para frente. Eu puxei cabo de enxada, eu bati manguá, eu plantei com matraca, mecanismos manuais, eu trilhei soja, milho, trigo, arroz e trilhadeira, eu me esforcei, eu fiz força bruta, muita gente. É por isso que as famílias do interior eram numerosas. Gerar filho para ter força. E hoje os processos evoluíram fantasticamente para a gente aumentar a escala, para a gente aumentar a eficiência, mas para a gente reduzir o que se chama de trabalho penoso, penosidade do trabalho. Não quero mais para mim, eu quero um avanço. E a nova perninha, a quarta perninha, tem a ver com a nova mecanização, né? Então, nada mais é que satélites, robôs, vantes, máquinas elétricas, máquinas autônomas, plataformas multifunção, plataforma inteligente, imagem em tempo real, algoritmo, inteligência artificial, internet das coisas chegando na roça, talvez numa velocidade maior que esteja chegando na indústria 4.0. Isso é bom. E daqui a pouco eu vou mandar um drone lá para Bituruna, onde tem erva mate nativa, ele vai pegar um pedacinho da planta, daquela planta e vai dizer, bom para cerveja, ruim para tererê, ruim para chimarrão, boa para cosmético, boa para medicamento. É assim que o mundo vai acontecer, queiramos ou não queiramos nós. Essa evolução é inexorável, ela vai chegar na roça numa velocidade. E isso nada mais é do que fazer mais e melhor com o mesmo tamanho dos recursos, meu Marcos. Ou seja, eu estou buscando aumentar a eficiência dos recursos. Não me adianta nada uma tecnologia cara que não me ajude em nada, né? Porque lá em economia, você sabe disso, você é estudioso, né? Eu tenho que ter um custo marginal decrescente, ou seja, cada unidade adicional que eu produzir com determinada tecnologia, ela tem que me trazer um custo menor para cada unidade. E isso é agregação de renda, agregação de resultado. Em resumo, biotecnologia, vamos lá, antes disso, né? Invenção da máquina, expandimos a capacidade de fazer agricultura. Depois da máquina, a Revolução Verde. Então, máquina mais fertilização química, mais plantas melhoradas e mais pesticidas para controle de pragas nocivas e doenças, né? Aumentaram bastante a escala e o tamanho da produção. E agora, então, biotecnologia, genômica ou genética moderna, digitalização e os processos da nova mecanização, que é o uso de coisas mais simples, até para aplicar, até para fazer uma leitura com infravermelho da roça, se aquela praga vale a pena combater ou não combater, se eu devo aplicar numa reboleira de presença aí de um inseto qualquer nocivo e não aplicar geral. Enfim, são os refinamentos do que se chama aí revoluções tecnológicas, do avanço tecnológico na nossa agricultura, senhor Marcos Pessoa. Bom, você já respondeu a minha próxima pergunta e agora eu quero te perguntar,
Os principais modelos de produção que estão sendo adotados pelos agricultores paranaenses, estamos utilizando o que a pesquisa disponibiliza? Como média, óbvio que não. Mas nós temos uma agricultura... vamos olhar assim, o Brasil importava comida até ontem, tá? E hoje o Brasil, além de abastecer internamente, ele coopera para dar comida para mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Uma parte pequena dessa briga que você vê na mídia todos os dias aí é porque o Brasil está incomodando, né? Uma parte é problema real, é desmatamento, é solo com erosão, é solo compactado, etc, etc. Outra parte nós passamos a incomodar politicamente grandes players do mercado mundial de alimentos. Nós fomos pequenos, somos grandes hoje, e quando olharmos Brasil, Paraná daqui a 10 anos, a gente vai chegar à conclusão que era dos pequenos em 2020, Marcos. Então, assim, nós estamos usando boa parte da ciência agronômica ou da ciência veterinária na nossa produção de plantas, comestíveis, fibras, madeira, sabe que é? Madeira é agricultura, tá, pessoal? Madeira é da roça, né? E gera um bom valor. Aqui no Paraná, emprega diretamente mais de 80 mil pessoas, 300 mil participa com 4% do valor da produção diretamente, sem valor agregado nenhum, e a nossa produção competente de proteínas animais, que nós crescemos fantasticamente. Então, o Brasil, ele está numa posição intermediária, grande, incomodando, e vai ser um grande supridor de comida. Para isso, não tem mais como inventar moda, tem que fazer do jeito correto, do jeito sustentável. Explico como. É preciso guardar água no solo, é preciso não ter erosão, é preciso não ter solo compactado. Erosão, compactação são sinônimos de perda pura. É preciso fazer o que nós inventamos aqui nos fim dos anos 80, 90, plantio direto, ou seja, no-till, cultivar a terra sem aração, sem gradagem, poucas intervenções ou nenhuma intervenção mecânica, a não ser plantar e colher, economizando combustíveis fósseis, entrada de máquina pesada que compacta o solo. A grande parte dos agricultores faz isso bem. Temos uma parte pequena que tem que levar para o orelha ou ter o bolso mordido com uma multa para que tome consciência. Porque não é mais um desejo, assim, se eu devo ou não devo fazer corretamente. Eu só me torno sustentável e, portanto, não sujeito, inclusive, à reação adversa do mundo, se eu fizer a agricultura e a pecuária com bem-estar animal, agricultura com zelo, proteção total ao solo e à água, que eu use a água racionalmente, que é um bem finito, que eu seja muito parcimonioso no uso de químicos, que eu privilegie processos biológicos. Isso está ganhando corpo, musculatura na nossa agricultura paranaense e brasileira, Marcos, porque o Brasil é um dos poucos espaços do mundo que tem capacidade de produzir biomassa o ano inteiro. Europa, você morou lá, você sabe, Estados Unidos, tem que esperar o gelo derreter para fazer uma lavoura. Nós conseguimos aqui fazer até 3 safras de feijão no mesmo espaço, no mesmo ano. Ninguém tem essa capacidade. Só que nós somos um país tropical, ou em alguma parte do sul, com clima temperado, né, subtropical temperado. Mas aqui a bicharada vem, então, nós temos uma presença mais ativa de pragas e doenças que acometem, que prejudicam o patrimônio. Então, nós temos que, às vezes, usar o concurso de mais pesticidas. Mesmo assim, estamos muito longe dos campeões mundiais de uso, né, por hectare, por metro quadrado, que são países outros que não têm agricultura tão relevante assim. Objetivamente, a tua resposta. Temos alguns defeitos, temos muitas virtudes, e estamos, sim, cada vez mais fazendo uma agricultura sustentável, usando todo o ferramental disponível da ciência agronômica, inclusive liderando no Brasil, Paraná, o processo de produção orgânica ou agroecológica, por exemplo. Norberto, quais são os próximos passos em termos de tecnologia e inovação para a agricultura? O que podemos esperar daqui para frente? Eu tenho medo do que vem aí. Vem coisa boa, Marcos. Assim, nada é assim.
haverá com certeza uma intensificação desses processos da mecanização. Concretamente, já tem experimentos, né? Máquina que imita a mão humana para colher mirtilo, para colher moranguinho, né? Nós já temos produção de ovos aqui no Paraná, por exemplo, né? Que é galinha feliz, que é queijo free, né? Que a galinha não fica em gaiola, em que apenas uma etapa do processo de cabo a rabo para sair lá com a caixinha já com código de barra ou com QR Code, em que se põe a mão uma etapa apenas, Marcos. Então, nós teremos, assim, máquinas que vão tomar decisão sozinha. É claro que, para tudo isso, nós temos que melhorar muito a questão da conectividade. Eu nem me refiro ao 5G. Basta que o 4G funcione na roça, no meio rural, que a gente possa fazer controle à distância, remotamente, de todas as máquinas, aumentar a eficiência da circulação de tratores, de caminhões, de pulverizadores, controlar isso de casa, remotamente. Isso vai chegar. Máquina que vai decidir sozinha, independentemente da decisão humana. Já temos aqui no Paraná a produção de máquinas, de tratores, por exemplo, aqui na cidade de Curitiba mesmo, né? Tratores que já andam sozinhos no meio da lavoura. Claro que não é a média, isso são coisas que estão chegando e vão chegar. O uso muito intensivo já de vans, de drones, para fazer o controle de pragas aéreas, assim, com a baixa altitude para poder não fazer deriva, que é não respingar em plantas indesejáveis como parreira, bicho da seda, como a amoreira, etc., que é a deriva da aplicação. Eu acredito no ultra refinamento da agricultura de precisão com o avanço dessa nova mecanização e dos processos digitais. Tem coisa que se fazia antigamente, que não se faz mais e nunca se fará na roça. E essas decisões estarão cada vez mais amparadas por inteligência artificial, sim, vão estar amparadas pela internet das coisas, sim, com certeza, vão ser decisões tomadas a partir de processamento de inúmeras... Marcos, você sabe que o agricultor comum, independentemente do processo que ele usa, se ele for decidir mentalmente, ele tem que manejar em mais de 2.000 variáveis na sua cabeça, cara. Então, assim, o uso desse ferramental moderno, novo aí, vai ajudar muito, né, no refinamento da decisão. É claro que a gente espera muito da biotecnologia, ou seja, de processos mais biológicos, com certeza, porque as grandes empresas do mundo, e nós também estamos investindo pesado em usar os insetos positivos a favor, ao invés de usar molécula química. À medida que nós processarmos a nossa grande capacidade de produção de biomassa e energética de animais em gás para queimar ou em gás para fazer biometano refinado, nós temos aí uma produção residual do que se chama biodigestato, que permite a gente, ao invés de prejudicar o lençol freático, a gente usar como fertilizante natural, reduzindo a compra de NPK químico. Eu acredito muito no avanço da genética, dessa genômica aí, da construção de plantas que ofereçam mais atributos, né? Mais ferro, mais proteína, mais vitamina, mais atributos saudáveis ao corpo humano. Isso vai acontecer aos montes daqui para frente. Enfim, eu não sou... não tenho essa capacidade de ver o futuro, mas, assim, no ritmo que está indo, do passado o tempo da força bruta. Assim, só quem quer se exercitar bastante, fazer coisa, mas pouco a pouco nós vamos ingressar, assim, num processo muito redutor do trabalho penoso, né, e aumentando consistentemente a produtividade. Produzir plantas que resistam a clima seco, produzir plantas que resistam a todo tipo de praga, enfim, esse é o que a gente consegue vislumbrar, esse ambiente, né, do futuro não distante. Ano após ano, avanços consistentes chegando, até que vai chegar um momento que a gente vai ter, assim, uma agricultura ultra-racional, eficiente, produtiva, quem sabe de baixo custo, né, pelo refinamento da junção dessas novas tecnologias. Você falou de proteína. Quais são as perspectivas para a produção de grãos e de proteína animal para o Paraná nos próximos 10 anos?
Uau! Você sabe que o Paraná é um estado pequeno, ele tem 2,3% do território nacional e tem praticamente toda a sua área ocupada. A única coisa que está ocorrendo ainda, ocorre, é a mudança, a conversão de área de pastagem pouco eficiente, que produz, por hipótese, meio boi por hectare por ano, para um processo de integração lavoura-pecuária, ou seja, fazer lavoura e pecuária no mesmo território, no mesmo ano, em produções uma subsequente à outra. O Paraná tem um peso importante, a gente produz aí potencial de 40 pela disponibilidade, pela capacidade das plantas disponíveis hoje, genética, nós temos aí uma produção entre 40 e 45 milhões de toneladas. A gente vai continuar crescendo. O Brasil está com 258, 260 milhões de toneladas. Até amanhã teremos o anúncio de uma nova safra, uma nova previsão de safra no Brasil. Mas o Brasil, nos próximos 10 anos, vai para por baixo, 350 milhões de toneladas, 330, com certeza vai crescer muito na produção de grãos, pela incorporação ainda de áreas do cerrado, de pastagem eficiente, porque nós conseguimos um dos milagres do Brasil foi ter dominado lá o Planalto Central, né, grandes extensões, ter desenvolvido tecnologias de solo e de plantas para aquela realidade em grandes extensões. Então, o Paraná deve crescer aí no máximo para 48, 50 milhões de toneladas, se tivermos materiais bem mais eficientes ou se a nossa média dos nossos agricultores continuar aumentando, porque o nosso crescimento se dará preponderantemente de forma vertical. Produção de proteínas animais. O Brasil produz hoje mais ou menos 28 milhões de toneladas por ano. Proteína animal, para quem não é do ramo, é porco, frango, peixe e boi. Essas carnes prioritárias, mas também tem a grande produção de leite, que o Brasil olha ao mundo e passará a exportar também daqui a pouco. Já começou esse ano a exportar lácteos, inclusive, para a China. O Brasil, ele é um dos maiores produtores de carne de frango do mundo e é o maior exportador. O Paraná é o principal produtor, ele tem uma participação, um share aí de mais de 30%, 32%, 35% na produção. O Paraná bate 9 milhões de cabeças de frango por dia, 1 bilhão e 900 por ano, mais ou menos. Então, o frango é uma proteína que a gente aprendeu a fazer em 40 e poucos dias e ela tem consistência e ela é uma proteína barata. Está em expansão a expansão de produção de carne de porco. Desgraça da China, nós estamos aproveitando esse momento e expandindo largamente no sul do Brasil a produção. O Brasil é um importante produtor, a China tem metade da produção do mundo e passou lá por problema sanitário e teve que reduzir a sua produção e agora retoma também, por isso que ela importa tanto milho e tanta soja como faz. Mas o Paraná produz, na soma das proteínas, algo como 5,6, 5,8 milhões de toneladas, e é o principal produtor do Brasil, tá, Marcos? O Paraná deve ir para umas 7 milhões de toneladas, um pouco mais nos próximos 10 anos, porque nós vamos praticamente dobrar a produção de suínos, e a nova vedete é a nossa produção de peixe, especialmente tilápia. O Paraná lidera a produção no Brasil, com cerca de 150 mil toneladas por ano, e ele está conseguindo chegar em Miami em 48 horas após o abate, por exemplo, né, com filé de tilápia natural, sem congelamento. Você sabe que brasileiro come pouca proteína animal, pouco peixe, desculpa, né? E embora tenha um potencial enorme, e é uma proteína que vai seguir praticamente os passos do frango. Ele vai melhorar a eficiência genética, vai aumentar a conversão alimentar e vai, portanto, se tornar mais barato para a população, e a gente vai aproveitar a logística que a gente manda carne de porco, boi e frango para o mundo e vai mandar peixe junto. Então, o Paraná 5,6, 5,8, vai com 7 milhões. Daqui a uns 10 anos, o Brasil de 28 vai com as 35 milhões de toneladas.
E isso, Marco, você conhece bem, não é só cálculo econométrico, não, que embora tenhamos ferramentas econométricas para estimar isso, isso é leitura, é cheiro de realidade, é leitura de ambientes, é descoberta de oportunidades, é agressividade no mercado externo para afincar nossas bandeiras e tomar o mercado de outros. Então, vamos lá, Paraná, de 43 milhões de toneladas para 45, 48 de grãos, de 6 milhões para 7,5 milhões de toneladas de proteínas animais. Brasil, o atuais arredondando 260 milhões de toneladas para 320, estimativa pessimista, 350 milhões daqui a 10 anos. Proteínas animais, carnes, temos importância estratégica no mundo, de 28 milhões de toneladas para 35 milhões no mínimo. Esse é o quadro que a gente imagina nos próximos 10 anos, Marcos Pessoa. Norberto, fala-se muito da agricultura familiar. Como ela está sendo inserida nesse processo de inovação e avanços tecnológicos? Bom, todos sabem que o Paraná é característico, por exemplo, da pequena propriedade. Todo o sul do Brasil, praticamente. Tirando aí 2, 3 fazendeiros, onde eu incluo o Marcos Pessoa, grande fazendeiro, brincadeirinha, viu, Marcos? A imensa maioria dos paranaenses, 85%, não tem 20 alqueires de chão, tem 50 hectares. Para esse tipo de agricultura, área pequena, obviamente que as máquinas têm que se adaptar, a máquina de pequeno porte. A gente brinca muito aqui as expressões assim vulgares, né? Eu tenho que rabiar a máquina no fim de uma linha depois de 100 metros, enquanto que lá em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, eles andam o dia inteiro, 5, 6 máquinas, uma lá da outra, e não volta porque não acabou a linha ainda, né? Mas, assim, a agricultura familiar é a nossa força, seja na produção de hortifruti, seja na produção de grãos mesmo, de feijão, de milho, de frango, de porco, assim, tem agricultores, obviamente, um pouco mais remediado, um pouco mais encorpado, né, que produzem o leite, por exemplo. Nós temos aí mais de 80 mil produtores de leite no Paraná, a grande parte é pequeno produtor, 100 litros, 200 litros, 250 litros por dia, né? Claro que nós temos aqui alta tecnologia, grandes produtores. Esses pequenos, vamos lá, um pouco do segredo do avanço da nossa média de produtividade foi a capacidade dos pequenos produtores também incorporar os avanços tecnológicos havidos nos últimos 20, 25 anos. Então, digamos assim, quase emparelhou. Se antigamente a gente ficava olhando aqui, aplaudindo os nossos irmãos batavos aí dos Campos Gerais, os nossos irmãos suábios ali de Guarapuava, os alemães ali, né, que produziam já na época 10, 12, 15 mil quilos de milho por hectare, enquanto o pequeno produtor produzia 2 mil, 3 mil, 1.500. Hoje esse jogo quase emparelhou. Claro que existem diferenças abissais entre desempenhos aí, mas a nossa média se elevou muito. Nós incorporamos pouca área no processo produtivo, Marcos, e a nossa produtividade e a nossa produção cresceu muito. Sinal de que houve ganho de eficiência, houve ganho de produtividade. Fazer mais e melhor com menos recursos, obter mais desempenho de cada pedaço de chão. E os pequenos agricultores estão atentos, antenados, estão ligados, estão plugados, estão participando dos esforços todos de olhar com carinho esses avanços, startups da vida, aceleradores, disponibilidade de tecnologia já aplicável na prática, que seja de baixo custo. Enfim, está todo mundo ficando esperto aí, procurando compreender esse mundo e se apropriar desses avanços tecnológicos. É por isso que estamos evoluindo assim. Claro que tem sempre, né, você sabe disso, em qualquer setor da vida, os que vão na frente, os mais abusados, os que têm mais recursos para experimentar previamente. Mas assim, na sequência vem todo o time, né, numa distribuição normal, é isso que ocorre sempre mesmo, né? 2 para cá, 2 para lá, o meio vai junto depois, né? E a gente tem aí uma consistência importante da compreensão e do uso, tanto quanto possível, desses avanços. Eu digo para os meus amigos pequenos agricultores, sempre aí, quando a gente fala muito com eles, de que
quer eles queiram, quer não queiram, esses avanços vão chegar na roça, né? O tempo da força bruta foi meu pai que fez 13 filhos para ter braços fortes, né? Para fazer lavoura, para comer. Hoje em dia, a gente produz para gerar receita, para viver melhor, para ter saúde, educação, para ter comodidade da vida moderna, mas para isso precisa monetizar, precisa fazer grana, e para isso tem que ir para o mercado. Então, está todo mundo aí, de alguma forma, esperto, Marcos, buscando acessar, esperançoso que essas tecnologias sejam redutoras de custo, que sejam, de alguma forma, sempre acessíveis, mais baratas, né? Ou seja, repito aqui, que tragam custo marginal decrescente para os processos. Bom, eu agradeço a entrevista do secretário de Agricultura do Paraná, Norberto Anacleto Ortigara. Eu acho que todos puderam ver a elevada competência desse secretário e, além disso, é meu amigo há mais de 30 anos. Agora eu deixo a palavra para as suas considerações finais. Bom, obrigado pela oportunidade de falar com tanta gente boa, interessada. Dizer, Marcos, que aquilo que era um chute calculado, que a gente sempre brinca, né, economista, o chute calculado, agora virou verdade estatística, né? O Paraná, por exemplo, tem no seu agribusiness, que é um termo cunhado lá por Harvard, né, nos pós-anos 50, que é antes da porteira, durante a porteira, depois da porteira, a produção, todos os processos que envolvem o agronegócio. O Paraná tem 33,9% exatamente, 34%. Esse ano, acho que 35% da sua economia é gerada pelo agronegócio. É uma fonte importante de oportunidades, emprega diretamente quase 1 milhão de pessoas do campo. Vou dar um dado aqui importante. Só no chão de fábrica para bater porco e frango, nós temos aí quase 100 mil pessoas todos os dias no Paraná, tá, pessoal? Isso é emprego, é oportunidade, é valor agregado, deixamos de exportar tanto grão, tanta commodity sem valor agregado. Enfim, nós temos orgulho da nossa agricultura paranaense brasileira, procuramos, de alguma forma, processos que incentivem, apoiem. Por exemplo, no próximo dia 27 de maio, você está convidado, nós vamos lá em Paris, possivelmente receber 2 certificados, um é de livre de febre aftosa sem o uso da vacina, que é um passaporte para a gente bater a porta de mercados que não compram o nosso porco e o nosso boi, porque a gente vacina o gado, vacinava até o ano passado, mercado japonês, mercado sul-coreano, por exemplo, ou que a gente vai ter o isolamento do Paraná para fins de peste suína clássica, é uma enfermidade que acomete a nossa produção, acometia suína, e que agora o Paraná é segregado dos demais estados, vislumbrando, assim, chance mercadológica para a gente avançar. O Paraná bate aí 8 milhões ou mais de cabeças de porco por ano, ele vai dobrar essa produção nos próximos 5 a 7 anos, e de um share aí de 21, provavelmente vai também liderar essa produção. Enfim, nós temos orgulho dessa agricultura, continuamos investindo com dificuldades naturais, né, dos governos em manter centros de pesquisa. Mesmo assim, nós mantemos 5 polos e 19 estações de pesquisa, de experimentação, de geração de conhecimento, muito mais voltados para o jeito de fazer agricultura, que é o que se chama de pesquisa de processos, e menos de agricultura de produto, né, cultivar. Mesmo assim, o Paraná oferece muitas variedades de feijão para o Brasil, muitas cultivares de café, entre outras coisas que são usadas largamente no Brasil. Enfim, conscientes da responsabilidade do setor, orgulhoso do seu desempenho, da contribuição relevante que dá à economia do Paraná e do Brasil, e buscando sempre mercado, né? Já estamos alimentando 1,5 bilhão de pessoas, mas ajudando a alimentar, e temos chance, porque o mundo olha assim, o Brasil vai se apropriar de mais de 40% do avanço do consumo mundial de alimentos. Você sabe que $1 a mais de renda do chinês, que já é grande, melhorou bastante e vai passar os Estados Unidos. $1 a mais da maior população do mundo no ano que vem, a Índia, por mês ou por dia, significa muita comida. Para nós é oportunidade,
e nós temos que estar à altura desses desafios. Produzir com processos saudáveis, sustentáveis, íntegros, produzir com plena sanidade para não provocar risco a ninguém, mas nos apropriarmos dessas oportunidades. É isso que a gente vislumbra. Agradeço a oportunidade e dou um abraço a você e quem terá a chance de nos acompanhar assistindo essa conversa nossa. Muito obrigado. Secretário da Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara, obrigado pela excelente entrevista.